Bem-vindo ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma realização do Centro Espírita Semente Cristã. Nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 5, que, como nós avisamos quando iniciamos esse capítulo, é um dos capítulos mais longos do Evangelho. Então, nós vamos conversar sobre o capítulo 5, os itens 18 e 19, que trata do bem e mal sofrer e o mal e o remédio. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o capítulo de origem desse ensinamento de hoje. Nesse capítulo, Lacordaire, em Instruções dos Espíritos, nos diz que quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos sofrem, todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. E disse mais, poucos sofrem bem e compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, Lacordaire vem nos esclarecer aqui que esses bem-aventurados, que quer dizer felizes ou abençoados, os aflitos, que o reino de Deus lhes pertence, não é para qualquer aflição, não. É para aqueles que suportam as provações, as aflições, e aí sim, suportam bem, sofrem bem. Mas aí nós perguntamos, como é que é ser feliz diante de uma aflição? Quem é que consegue ser feliz diante de uma aflição? Quem é que consegue se alegrar diante de uma dor extrema? Nós sabemos que aflição e dor gera tristeza, e o que a gente mais quer em momentos como esse é se ver livre dessas aflições. Já visto o momento que nós estamos vivendo, né? Aí, convivendo com essa situação do coronavírus, onde estamos vivendo tantas aflições, tantos desencarnes, tudo que a gente quer é que esse momento já passe, que a gente se livre dessa aflição. Mas diante dessas aflições, cada pessoa reage de um modo diferente. E é isso que nós precisamos entender aqui, com relação a essa fala de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque é dele o reino de Deus. Muitos sofrem manifestando resignação, outros simplesmente se revoltam com o sofrimento. Existem casos, mesmo em famílias, principalmente quando a situação envolve justiça, que um chora resignado e o outro chora planejando uma vingança. É aquela resposta do ser humano, de um sentir uma aflição resignadamente e o outro sentir com revolta, não aceitar aquilo que está vivenciando, aquela situação de dor que está passando. Muitas pessoas, diante de diagnósticos de doenças graves, reagem também de formas diferentes. Algumas resignadamente, outras com revolta. E esses quadros a gente consegue discernir muito bem naquelas pessoas que mesmo sofrendo, estão tranquilas, estão serenas, confiando na misericórdia divina, aceitando o sofrimento, e aquelas outras que num estado de revolta tão grande que não aceitam a dor, não aceitam a doença, não aceitam o sofrimento, se revoltam contra tudo e contra todos, e transformam inclusive o ambiente em torno, com as pessoas com as quais se relacionam, porque não admite estar sofrendo sozinha. Se ela está sofrendo, todo mundo tem que sofrer também. Então, isso é muito característico de níveis evolutivos. Cada um reage de acordo com a sua evolução. Então, diante de situações semelhantes, o que a gente vê? Algumas pessoas esperam pacientemente a resolução e os outros se desesperam ou desanimam. Nos diz Lacordaire que o desânimo é uma falta e que Deus recusa consolação desde que nos falte coragem. Então, não devemos desanimar diante das nossas provas. Deus não vai nos consolar pelo desânimo de maneira nenhuma. Porque o fardo que é colocado para nós nessa vida é um fardo de acordo com as nossas possibilidades. Ninguém dá a nenhum ser humano mais do que ele possa carregar. E as compensações, com certeza, serão proporcionais à resignação e à coragem da pessoa diante daquelas aflições. Então, quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos, não estava louvando a tristeza, mas os resultados positivos da tristeza em nossas vidas. Não estava dizendo, oh, que bom que você está sofrendo. E sim, que bom que você, diante da dor e do sofrimento,
você está lutando para vencer essa dificuldade, para vencer essa aflição, com coragem, com fé, e muitas vezes resignado quando percebe que não consegue mudar o quadro, que aquela situação por si já está resolvida. Então o Espírito Emmanuel nos diz que o sofrimento, longe de ser uma desgraça, tem função preciosa nos planos da alma, porque surge como consequência de erros e violações da lei, mas tem função retificadora dos desequilíbrios do espírito e das lesões corporais. Então, todos os nossos sofrimentos, eles têm um porquê. São consequências de violações de erros que nós tivemos diante da lei. Então, o sofrimento, a função dele é retificar os nossos desequilíbrios. E muitas vezes através das nossas lesões corporais. Por isso, diz Emmanuel, apresenta potente utilidade ao homem que sofre. Sem ele, o homem não poderia se reajustar, porque seria difícil acordar a consciência para a realidade superior. Infelizmente, a dor é o mecanismo que mais nos impulsiona para melhoria e transformação. Então, sem ele, muitas vezes a gente não consegue se reajustar. E a dor vem, nos visita, e muitos de nós sabemos o quanto nos transformamos, o quanto mudamos a partir de uma aflição, a partir de um momento de dor, a partir de uma grande dificuldade. Então, Lacordaire nos diz que a prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, a prece é um apoio? Sim. Mas só a prece não basta, dita, balbuciada, da boca para fora, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aí Emmanuel nos diz, a prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. E naquela prece cheia de inquietação, de angústia, onde eu estou desesperado, balbuciando palavras ao léu, não tem de maneira nenhuma uma ligação. Ela não tem um alcance daquele nosso pedido, daquela nossa necessidade, porque ela está sendo dita ali de forma desordenada, desequilibradamente. Agora, quando ele diz que a oração é tecida em harmonia e confiança, que é quando a gente se dando conta da dificuldade, da dor e do sofrimento e percebendo que não estamos tendo condições de lidar com aquela situação. Voltamos o nosso pensamento a Deus, pedimos a Ele força, amparo, proteção, resignadamente, aí sim, essa prece, ela vai nos imprimir uma direção na vida. Muitas vezes o problema não vai desaparecer porque ele é o nosso medicamento. Mas nós vamos encontrar tranquilidade diante da situação, nós vamos ver coisas que não estávamos vendo em termos da situação. Como resolver isso? Muitas vezes a gente não estava percebendo a solução. E a prece vai nos favorecer esse entendimento. E continuando, ele diz, quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Isso aqui é o Lacordaire nos dizendo que quando a gente estiver vivendo esses momentos de sofrimento, de contrariedade, para a gente se sobrepor a ele, para a gente se sentir mais forte que aquela dificuldade e lutar. Porque quando nós conseguirmos dominar esses ímpetos de impaciência, de cólera, de desespero, e começarmos a enfrentar a realidade dos fatos e a trabalhar pela modificação delas, aí sim nós vamos vencer. E aí, com justa satisfação, nós vamos dizer para nós mesmos, fui o mais forte. Graças a Deus, venci essa dificuldade. Então, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falte na terra, porque depois do labor virá o repouso. Todos nós que estamos tendo essa possibilidade de provar nossa fé com firmeza, com perseverança e com submissão à vontade de Deus, com certeza
nós teremos centuplicado essa alegria, porque Deus vai nos favorecer, se não aqui ainda, mas em próximas reencarnações, aonde nós voltaremos libertos, livres desses compromissos, dessas dificuldades. Santo Agostinho, na mensagem intitulada O Mal e o Remédio, nos diz que a Terra não é um lugar de gozo nem um paraíso de delícias. Isso quem estuda a doutrina espírita já sabe. A Terra é um planeta de expiação e de provas, onde o mal predomina, consequentemente a dor. Daí a gente ter tantos problemas de violências, situações de guerras, de situações mesmo que nós estamos presenciando aí, de doenças, de tantas situações, porque esse é o quadro do nosso planeta. É um planeta ainda que não é um paraíso de delícias. E ele diz: esperai todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, voltai a olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Então aqui na Terra nós vamos ter muitas aflições. Muitos de nós já passamos por muitas, vamos passar ainda. O momento da nossa humanidade que nós vemos é de aflição. Por quê? Porque nós estamos vivenciando as agruras de um planeta que está se transformando. E com certeza, nessa transformação, as situações acontecem como estão acontecendo. Primeiro o caos, para depois vir a ordem. Então, nós estamos nessa condição. Deus está querendo nos experimentar para ver quantos de nós vamos ser fortes até o fim, vamos perseverar diante da dificuldade e da dor. Santo Agostinho nos pergunta: será que nós só reconhecemos o poder de Deus quando Ele cura as chagas do nosso corpo e coroa de venturas os nossos dias? Só assim que a gente reconhece a bondade de Deus? Nós não conseguimos reconhecer o amor de Deus quando nos adorna o corpo de todas as glórias, que são as aflições, as dores, restituindo o nosso brilho, a nossa brancura espiritual, nos purificando. E aí ele fala do exemplo de Jó, que tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os nossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Nos pergunta Santo Agostinho. Até quando a gente vai viver sempre a vida material? Sempre achar que tudo se resume nessa vida material que nós estamos? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Quando é que nós vamos perceber que a vida prossegue? Que a nossa experiência de vida não é só essa aqui na Terra, que nós estamos vivenciando uma preparação para uma outra vida, para um mundo melhor. E ele diz que se houvéssemos de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Quantos espíritos que têm uma vida de dor, de sacrifício, de miséria, e que ao adentrar o mundo espiritual adentram libertos, livres, porque refizeram todo o seu passado, deixaram nas dores e no sofrimento os erros, os desequilíbrios e estão libertos. E aí, com fé, com amor e com resignação, vivenciaram a prova. Então, ali estão, agradecidos a Deus por aquela vivência. Uma vivência que a gente olha e diz: qual o sentido dessa vida? Uma vida inteira de dor e de sofrimento. Ele vai perceber o sentido de tudo isso ao retornar ao mundo dos espíritos. E aí ele diz: buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus os prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então, se a causa não está aqui, como nós falamos nas aflições, causa das aflições anteriores e causa das aflições atuais, se ao analisar as aflições que nós estamos vivendo, não encontrarmos a causa aqui, com certeza está no passado. Então vamos nos considerar afortunados na Terra por estarmos recompondo nosso passado de erros. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Santo Agostinho nos diz que o que nós estamos vivendo hoje foi escolha nossa.
Quando nós estávamos no mundo espiritual, nós entendemos que aquilo seria a melhor vida que nós precisaríamos viver para realizar o aprendizado necessário e para resolver as nossas questões do passado. Então, por que estamos murmurando? Se nós recebemos de Deus exatamente aquilo que pedimos. Pedimos riqueza e glória para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Não foi para a gente esnobar, não foi para a gente sustentar essa luta, essa tentação e vencer. Pedimos para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, por saber que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória, e que se triunfássemos, ao morrer, se desprenderia uma alma purificada pela expiação e pelo sofrimento. Então, muitas vezes no mundo espiritual, a gente pede provas difíceis, porque a gente acredita que, vencendo aquela prova, vai voltar para o mundo espiritual de alma purificada. Então, por que a gente murmura, por que a gente reclama? E aí, Santo Agostinho, concluindo, diz: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. O remédio é aquela aflição que nós estamos vivenciando. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventurança. Então, essa mensagem que Santo Agostinho nos traz é uma mensagem extremamente esclarecedora. E Emmanuel, numa mensagem intitulada Como Sofres, traz alguns questionamentos para nós e alguns ensinamentos, quando ele nos diz que não basta sofrer simplesmente para conquistar a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificadoras? Então, só sofrer para conquistar a glória, o sofrimento é bom, pois eu vou em busca de sofrimento, de maneira nenhuma. Nós temos que saber extrair as bênçãos dessa dor que nós estamos sofrendo. Porque tem muita gente que, como nos diz aqui Emmanuel, sofrem e não satisfeitos com a dor e com o sofrimento que inflige a si próprio, também levam sofrimento para aqueles que os cercam. Não aceitam sofrer sozinho. No estado de revolta, muitas vezes, envolve todo o quadro familiar, os amigos, o ambiente em torno. Então, quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? Muitas pessoas. Alguma situação que aconteceu, que não saiu exatamente como gostaria, como devia, e essa pessoa já se transforma num quadro de ódio, de amargura, simplesmente porque chegou uma situação de desequilíbrio, de dor, de harmonia em seu lar. E não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos. Não acredito mais em Deus, não confio mais na misericórdia divina, não me atendeu quando eu pedi. E a gente está sabendo pedir? Será que aquilo que a gente está pedindo é o melhor para nós? Deus não vai nos dar algo que não nos faça bem. E outra coisa, nós pedimos quando reencarnamos aquela situação. Então, como é que Deus vai desfazer o nosso desejo? E vai nos dar algo agora que, como muitas pessoas, já ouvi pessoas dizer assim, se ele sabia que era para o meu bem, que não era para o meu bem, por que me deu? Então, nós somos assim, primeiro a gente pede, a gente implora a Deus uma coisa, e quando ele nos dá, a gente diz, para que ele me deu se ele sabia que não ia ser bom? Então, será útil sofrer estendendo o sofrimento aos outros? Não será agravar a dúvida? Será útil, meu Deus? Eu estou sofrendo, não vou sofrer sozinha? Tem que sofrer todo mundo comigo? E aí eu crio um quadro de revolta, de desequilíbrio dentro do meu lar, com os meus familiares em torno, porque todo mundo vai ter que sofrer também, não vou sofrer sozinha. Será que isso não é agravar a nossa dívida? Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos glorificando a Deus. E é uma verdade.
pouquíssimos sabem sofrer. Diante da dor, a gente entra em desespero, a gente entra em desequilíbrio. A gente esquece do amparo, da assistência, da misericórdia divina presente em nossas vidas. E aí, o Espírito Hamed, na obra As Dores da Alma, nos traz um ensinamento bem interessante com relação à aflição, quando ele diz: de nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Então não adianta se desesperar, não adianta se afligir, porque a vida maior não vai dar ouvido dessa forma. E por quê? Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender, chegará em tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. Por quê? Porque nós precisamos desse aprendizado que está vindo a nós. Então, a vida maior não vai dar ouvido à nossa aflição, ao nosso desespero. E enquanto a gente não aprender a lição, aquele fato vai se repetir em nossas vidas. Até que a gente aprenda, até que a gente tenha discernimento e compreenda o porquê daquela dor em nossas vidas. O que ela está acenando para nós. O que ela está chamando a nossa atenção para quê? E aí, a partir de então, quando nós aprendermos o significado dessa dor em nossa vida, aquela aflição vai desaparecer. Como num passe de mágica. A gente vai dizer assim: eu lutei tanto para que isso saísse da minha vida, não consegui, de repente se foi. Por quê? Cumpriu a sua função. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que as aflições na Terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro. Como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Então nós estamos, com certeza, diante da aflição, vivenciando essa cirurgia dolorosa que vai salvar a nossa vida e que vai nos devolver saúde. Por isso, precisamos aprender a sofrer. Precisamos aprender a viver a aflição, a dor, com resignação. E quando não entendemos o porquê daquela dor na nossa vida, peçamos a Deus que nos auxilie no entendimento. Peçamos à espiritualidade amiga que nos esclareça. Busquemos no Evangelho de Jesus os ensinamentos, e mais precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter essas lições como nós estamos tendo aqui, com muitos esclarecimentos, para que a gente possa entender que nós somos espíritos eternos, criaturas de Deus, filhos de Deus, criados com muito amor, que Deus nos ama imensamente e que jamais nos daria dor e sofrimento pelo simples prazer de ver os seus filhos sofrerem. Mas nos deu a condição de trilharmos as existências com o nosso livre-arbítrio, vivenciando experiências, e volta e meia a gente se equivoca. E quando a gente se equivoca, ele nos permite retornar à lição, refazer, reaprender, e muitas vezes isso é doloroso. Então tem aqueles que voltam com resignação e felizes porque estão aprendendo a lição, estão se libertando e vão poder seguir adiante. E tem aqueles que se revoltam. Tem aqueles que não aceitam estarem sendo colocados naquela condição de retornar, de refazer, como muitos de nós aqui na Terra. Mas Deus não se atinge por isso, de maneira nenhuma. Na sua bondade, na sua misericórdia, Ele permanece, dando a cada um de nós a força necessária, a assistência amiga. Ninguém está sozinho. Então, diante da dor e do sofrimento, lembremos sempre, Deus está conosco a todos os momentos. E seremos bem-aventurados se vivenciarmos essa aflição com esse entendimento, com essa resignação. Quando nos libertarmos da matéria, nós teremos uma noção do quanto foi importante para nós. Aquela vivência de dor, aquela aflição, aquela dificuldade que a gente superou com alegria, com harmonia. Da mesma forma, nós teremos noção do quanto perdemos com a nossa rebeldia, com a nossa revolta, com a nossa não aceitação. Porque ao chegarmos do lado de lá, estaremos com a lição por concluir
e muitas vezes com algumas dificuldades que foram acrescentadas. Então sejamos gratos a Deus todos os dias da nossa vida. E quando a aflição nos visitar, ao invés da gente cair, da gente se sentir um derrotado, vamos nos sobrepor a ela, como nos diz Lacordaire. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e dizer: Senhor, a aflição chegou para mim, me ajude. Eu não me sinto em condições de levar adiante sozinha. Peço o teu concurso amigo, peço a tua força, peço a harmonia que eu preciso para que eu possa compreender o significado dessa aflição na minha vida, dessa dor, e possa, com ela, aprender algo em meu favor e de todos aqueles que me cercam. E com certeza, não sairemos dessa aflição sem essas alegrias, dessas bem-aventuranças prometidas por Jesus. Então, muita paz a todos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e que a espiritualidade amiga, que sempre está conosco, nos ampare e nos assista hoje e sempre. Muita paz.